Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é pastor Esaú Neves e eu vou fazer mais um vídeo da palavra de Deus com vocês. Vou colocar como tema homossexuais, a sua violência e a sua perversão conforme os conceitos bíblicos. Aqui eu vou ler no livro de Gênesis, capítulo 19, do versículo 4 ao versículo 9. No versículo 4 diz assim: E antes de se deitarem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas que tenho, ainda não conheceram varão. Trarei elas, farei delas como vocês quiserem e bem entender aos vossos olhos. Somente nada façais a esses homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora, que faremos mais maldade a ti do que a eles? E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões estenderam a sua mão, fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. Feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Outro versículo que eu vou ler aqui em Gênesis é Gênesis 19, 24 a 25, quando diz assim: E o Senhor fez chover fogo e enxofre dos céus sobre Sodoma e Gomorra, derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. Dentro desse texto, eu quero fazer uma afirmação para você. A homossexualidade é o único pecado na Bíblia que terminou com destruição de cidades e de povos em massa, vindo diretamente um juízo de Deus por causa do pecado, ditamente perversidade no ato sexual. Aí dentro dessa situação, nós vemos que os anjos do Senhor em forma de homens chegou lá em Sodoma. Ló estava corrompido na sua fé. Veja bem, ele era uma pessoa morna na fé, ele era uma pessoa que tinha se esfriado também na fé. Decide você como queira. Por quê? Porque Ló, ele estava tanto tempo morando em Sodoma e Gomorra, só que os anjos o encontraram na porta da cidade. O que quer dizer a porta da cidade? É onde se encontravam os sábios, os oficiais, os negociantes, pessoas que tinham que estar em destaque. Então Ló, ele tinha até uma determinada postura dentro da civilização aonde ele morava. Porém, dentro dessa situação dele estar nessa circunstância, ele na época estava um homem frio. Ele vendo tanto pecado, tanta abominação, ele também estava convivendo no meio daquilo. Ele estava permitindo. E como você vê, os homens que foram na porta da casa dele, no versículo 4, querendo cometer o ato da homossexualidade com os anjos, era de velhos e moços e velhos, querendo dizer que não é incomum essa situação que eles dizem hoje: fulano estava casado, mas decidiu sair do armário, na linguagem de hoje. Essa questão da homossexualidade é uma coisa muito antiga. E também diz no versículo 14 que os genros de Ló eram complicados, porque eles eram bissexuais. Outro pecado de Ló é aquele pecado que ele quis dar suas filhas virgens, querendo dizer: eu não suporto o pecado da homossexualidade, é melhor que estuprem, violentem e matem uma mulher do que ver essa atitude. Também outra atitude incorreta, porque se ele fosse um homem que estivesse no altar de Deus, ele ia colocar um
uma resistência no seu contexto gerais. Então, vamos colocar aqui, dentro da postura de Ló, rico, famoso, ali na região, estabelecido, o seu primeiro pecado foi permanecer dentro de Sodoma. Outra coisa, nós temos que separar os dois amores de Deus. O primeiro, se você olhar lá em Gênesis 18, quando o anjo vem falar com Abraão, Abraão começa a interceder pela cidade de Sodoma e Gomorra. Deus chega num ponto que diz para ele assim: olha, o Abraão, lá em 18, 17 em diante, lá para o versículo 32, se tiver 10 justos, eu não vou destruir aquela cidade. Só que nós vamos ver que no final saiu de lá Ló, suas duas filhas, seus genros, em 19, 14, zombou dele. Zombou porque Ló já tinha acostumado viver sem protestar contra o pecado do homossexualismo, que quando ele tentou falar alguma coisa, até seus genros não acreditavam na sua palavra. Assim você também é aquele crente já morno, que está se esfriando sem ver, falando, não, agora o movimento carismático está cantando também nossos hinos. Não, esses cantores aí, esses pregadores que dizem que Deus mandou ele estar em todos os lugares, Satanás já está colocando em você uma frieza a tal ponto de lá querer destruir com a sua vida sem você perceber. Então veja bem, o segundo amor de Deus que a gente tem que ver, que é aquele amor incondicional, mas de justiça, que se a pessoa não mudar os seus atos, automaticamente virá a vingança de Deus, como a gente leu lá no versículo 24 e 25, que choveu fogo e enxofre do céu. Foi Deus que mandou. Então quando você olha para essa turma falando que Deus é amor, que Deus não vinga, que Deus não faz isso, não faz aquilo, a primeira coisa que nós temos que entender é que o amor de Deus é para o pecador que se arrepende, e não para o pecador que morre em contradição com a palavra de Deus. Dentro desse texto, eu também quero só fazer essa base desse texto, porque eu tenho mais um para ler, para depois nós pensarmos no texto final, naquilo que eu quero falar sobre a homossexualidade e a violência. Dentro disso eu vou ler aqui Gênesis, capítulo 19, o capítulo Juízes. Vou ler Juízes, capítulo 19. Dentro do livro de Juízes, no capítulo 19, nós temos um texto que fala do levita de Jerusalém, que era um homem de Deus, conhecedor da palavra de Deus, e que casou com uma concubina israelita. Dentro o concubinato era o seguinte: o homem tinha a mulher, Moisés tinha dado carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem, casamento para Deus era um só, claro, mas os homens desta época estavam se permitindo ter mais de uma mulher. E a concubina, ela fazia papel secundário, servia para ser doméstica na casa. Nós vemos isso em Agar, nós vemos isso em Penina, e servia como, vamos dizer assim, apenas para prazer sexual. Seus filhos, eles serviam também para ajudar nas questões vamos dizer assim, do serviçal. É como se fosse uma vida, geralmente a concubina, ou ela vinha de escravatura, mas no caso dessa em especial, em Juízes 19, fala-se de uma israelita, um homem de Deus que está no pecado, que é o levita, que tinha uma concubina sendo casado, e a mulher de Israel que, conhecendo a lei, traiu ele e voltou depois para a casa dos seus pais. E ele foi lá buscar ela na casa dos pais dela depois de 4 meses, diz o texto, em Juízes 19. E quando eles vêm voltando, ele vai caindo, declinar do dia. Aí o seu moço fala: vamos nos hospedar aqui em Jebus, que era a terra dos jebuseus. Ele fala: não, vamos nos hospedar no meio do povo que é nosso. E eles vão se hospedar em Gibeá, a cidade de Benjamim, do povo de Deus. Só que essa cidade também já estava pervertida. Essa cidade já estava tomada de pecados, de vícios e inclusive da homossexualidade. Então em Juízes capítulo 19, versículo 22 diz o seguinte: estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, que está falando de Gibeá, então todos os homens de Israel, eu fiz aqui um erro, e estavam eles alegrando o seu coração com os homens daquela cidade. Olha para vocês verem que coisa interessante.
interessante. E os homens que eram filhos de Belial, filho da perversidade, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, o dono. Por quê? Porque quando esse levita buscou sua mulher e o seu moço estava vindo embora, que entraram em Gibeá, nenhum dos homens de lá hospedaram eles na casa, porque já estavam tão pervertidos que queriam deixar eles vagando. E eles se hospedaram na praça, lugar fácil para depois serem atacados. Mas vinha um velho trabalhador do campo, tarde da noite, viu eles ali e ofereceu pouso na casa deles. Quando eles estavam lá comendo, se alegrando, porque esse ancião tinha os recebido, os homens da casa cercaram a porta e falaram ao velho da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa. É Juízes 19, 22 que eu estou lendo, para que o conheçamos, quer dizer, para que tenhamos relações sexuais impróprias com ele. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse: não, irmão meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina do levita trarei para fora, humilhai a elas, faz dela o que bem parecer aos vossos olhos. Porém a este homem não façais loucura semelhante. Porém aqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou a sua concubina e tirou para fora, e eles a conheceram, abusaram dela toda a noite, até que pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Levantando seu senhor pela manhã, abrindo a porta da casa e saindo a seguir seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre a limiar. Disse ele: levanta. Porém não respondeu. Então pô-la sobre o seu jumento, levou-se o homem e foi para o seu lugar. Observa que no caso de Juízes, o levita tinha concubina, ela tinha se prostituído, adulterado, traído ele, mas por causa do coração dele, que gostava dela como amante, foi buscá-la. Quando vieram entrar em Gibeá, terra de Benjamim, está falando do povo de Deus. Então isso é uma palavra falando dessas comunidades que se diz comunidades cristãs contemporâneas, se dizendo que prega a palavra de Deus, o amor de Deus, mesmo sendo homossexuais, que Deus o aceita. Olha que mentira, porque dentro dessa causa, aqui para você ter uma ideia, quando eles tentaram entrar na casa do velho que acolheu o levita, sua concubina, seu moço, então o velho pegou a moça e deu para eles. E eles violentaram ela a noite inteira. Quer dizer que não eram só homossexuais, eram bissexuais, prostitutos mesmo. E depois ela vem à noite, no amanhecer, cai na porta e morre. Ele pegou o corpo dela, diz a palavra de Deus, cortou em 12 pedaços e mandou para as tribos de Israel, a qual saiu uma guerra contra esse povo de Gibeá. E houve um massacre contra eles. É só vocês lerem o capítulo 20 e vai falar que, na verdade, esses homens estavam num pecado tão grotesco que, primeiro, você viu lá em Ló, quando Ló fala: não faz isso. Aqui o ancião que recolheu, o levita, fala: não, não queira, meu senhor, fazer isso dentro dos meus tetos. O que nós vemos dos homossexuais? Que eles, deliberando seus pecados, suas incontinências sexuais, eles são desrespeitosos. Eles não querem saber do que os outros pensam e dos que os outros sentem. Eles acham que todo mundo tem que achar normal a homossexualidade, acha que tem o direito de invadir a casa dos outros, como leis que estão querendo fazer no Brasil, querendo dizer que se um pai tem um filho homossexual e ele não aceita a homossexualidade do filho, ele não tem direito de corrigi-lo, ensiná-lo e até rejeitar dentro da própria casa. Estão querendo criminalizar como homofobia para querer prender os pais. É como se os outros tivessem obrigação de suportar dentro da casa aquilo que nós não geramos e não criamos. Por quê? Porque filho só é concebido na união sexual legítima biblicamente pelo casamento entre o homem e a mulher. Homem com homem não faz filho, mulher com mulher não faz filho. Então diz que eles chegaram impondo cometer seus atos como eles queriam. Eles queriam especificamente aquelas duas pessoas, os anjos em formas de homens na casa de Ló, Gênesis 19, o levita
levita na casa do ancião ali em Juízes 19, querendo dizer que eles tinham direito de fazer com quem eles quisessem. Observe que dentro dessa situação nós temos políticos no Brasil que defendem o homossexual. Jean Willis já chegou a falar que a criança tem que viver com o pederasta do pedófilo. Por quê? Para aprender amor diferente, quer dizer, não respeitam inocência, são violentos, são agressivos sim, e depois querem dizer que é os outros que não aceitam suas atitudes, que são violentos e que são agressivos. E dentro desse contexto também, para você ter uma ideia, os movimentos gays do Brasil já falaram em pegar armas contra políticos católicos, políticos cristãos e até políticos ateus que são contra o ato da homossexualidade em si. Querendo dizer, eu já estou disposto a pegar a arma para impor nossos prazeres, nossos desejos. E isso eles usam a palavra direito. Já não bastando, eles estão querendo tirar ensino religioso da escola, foi tirado, e querendo colocar cartilha gay, forjar uma máquina de homossexualidade, querendo dizer assim, experimentem, sejam bissexuais, experimentem homens e mulheres. Essa é a atitude dos homossexuais no momento. Nessas duas situações, o ato da liberdade sexual estava transpassando os direitos alheios. Os direitos alheios de famílias e de héteros em gerais. Estavam transpassando. Para você ter uma ideia, os estilistas lá, Dolce e Gabbana, falaram que na verdade, mesmo eles sendo gays, eles são contra casamento com pessoas do mesmo sexo, porque aquilo é uma opção deles. Mas que eles nasceram de homem e de mulher e que casamento tem que ser entre homens e mulheres. Elton John, o cantor gay militante lá de mais de 60 anos, é um dos que mais ofenderam Dolce e Gabbana. Aqui no Brasil, nós temos aí políticas dizendo que já que esta semana, nós estamos hoje no dia 5 de setembro de dia 6 de setembro de 2015, hoje é domingo 6 de setembro. Já tem política, essa semana o relator do Estatuto da Família definiu que família surge do casamento entre homem e uma mulher. Já tem pessoas aí do PT, esse partido que está fazendo estrago, que está dizendo que isso é retrocesso, que isso quer dizer princípio de Deus e da heterossexualidade, que é a maioria, para eles vê como retrocesso. E outras situações, os dois casos nós vemos prostituição em ação também. Como? Porque eles querem corromper, ofender e perverter, e ainda querendo institucionalizar como crime a homossexualidade para poder impor corrupção, ofensa, perversão com direito judicial. Imagine, o direito judicial, e sendo que nós pagamos impostos, eles também pagam, mas nós não estamos nem aí com a vida deles. Agora eles não têm o direito de querer impor, como nessa semana, agora a primeira semana de setembro, foi preso uma tabeliana nos Estados Unidos que não aceita fazer casamento gay. Não aceita fazer casamento gay. Ela está presa e disse o juiz que ela só vai sair quando ela decidir, porque a Suprema Corte decidiu. Peraí, ministros podem decidir a educação da minha casa? Pessoas da lei agora vai definir o que eu tenho. Tá certo que a profissão dela é de pessoas que trabalham publicamente. Então, de repente, ela vai ter que optar por outro tipo de serviço, renunciar à sua profissão. E nós temos que renunciar, às vezes, nossa profissão de amor, como no Brasil, que é impedir psicólogos se declararem cristão. Porque, na verdade, eles sabem que o cristianismo põe por terra toda a mentira que vem atrás da homossexualidade, que é uma máquina, biblicamente. Você pode ver, em Juízes 19 saiu guerra por causa dessa mulher que eles mataram, porque queriam antes o prazer homossexual, e em Gênesis, o Senhor, 19 de Gênesis 24, 25, o Senhor mandou fogo do céu, derrubou a cidade, exterminou tudo que estava nascendo e os homens. Então, eu termino aqui só dizendo para você algumas coisas. Lá em Romanos, do capítulo 1 para frente, do versículo 24 em diante, fala que os homossexuais, quando eles atingem o ato da perversidade, eles recebem a sua penalidade em si. Pode ficar tranquilos,
senhores políticos, senhores ministros, quem quer que seja, militantes, ativistas gay, quando vocês acharem que vão e estão dominando o mundo, a ira de Deus vem. Os Estados Unidos, senhores, perverteram, tinha a luz do Evangelho, começou a se perverter e chegou nesse ponto que está, voltou o retrocesso. Olha lá, o racismo está lá, todo dia policiais brancos matando negros, guerras que estão voltando, as igrejas cristãs tendo que ensinar os negros a se defender da violência da polícia. Agora, estão prendendo por causa da ato do homossexualidade, só que todo dia quase tem um louco lá, disturbado, entrando, atirando, baleando. Por quê? Porque aonde a honra de Deus e as suas instituições sai, a violência cresce. Sabe? Aonde a honra a Deus sai, a violência cresce. Então, não seja você morno, como Ló, que já estava habitando no meio do pecado e dizendo, é como os crentes de hoje em dia. A Bíblia fala que ia acontecer, mas você continuar pregando e dizendo não. Alguém tem que ter voz ativa e só quem nasceu de novo é que tem essa voz ativa. Segunda coisa, lá o Senhor também falou em Juízes, aqui não, na minha casa não, queriam invadir. E você viu que homossexuais do Brasil foram à frente de igreja fazer protesto contra ministros que não é a favor da homossexualidade, fizeram um beijaço dentro da igreja, em suas passeadas profanaram até símbolo religioso. Então entenda que essa raça é uma raça violenta, agressiva e perversa. E nos preparemos para ir para cima, não com perversão e não com violência, mas esses tempos um pastor contratou empresa legalizada para defender a sua segurança, que ele falou, não vou levar tapa na cara de gay safado, que estavam querendo chegar dando tapa na cara de quem não é a favor deles. Então você tem que entender que dentro dos nossos direitos nós temos que ter escudo, lutar e pelejar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e graças a Deus no Brasil, na maior parte da onde está vindo das câmaras, inclusive em São Paulo agora, essa semana, querendo votar essa ideia de gênero, sendo que só olhar no corpo já está falando que está caindo por terra. E agora, viu senhores, outra coisa injusta, a homossexualidade junto com o governo usou milhões para produzir uma cartilha que não usou. Conclusão, porque não nos consultou antes, não teve nós o direito de opção, eles estão gastando indiscriminadamente, é dinheiro que deveria estar na saúde e na educação, e dizendo que vai educar meus filhos naquilo que eu fiz, e quando eu fiz com a minha esposa e você fez com a sua esposa e seus filhos, o que você pensou? Se for homem vai ser tal nome, mulher tal nome, agora estão querendo colocar lá, nascer um gênero, não existe isso. Que Deus tenha misericórdia. A máquina do mal está aí, mas a máquina do bem também está. O joio e o trigo crescem junto, mas o joio não pode crescer além do trigo. Vamos para a batalha e que Deus nos abençoe. Aqui, ó.